A gente sabe que é uma certa dificuldade atualmente no nosso país conseguir ler e interpretar bem os textos. Bom, então hoje nós vamos tentar ajudar um pouquinho nisso daí. Hoje nós vamos responder um comentário do Bruno. O Bruno comentou o vídeo que a gente tinha feito essa semana, pedindo para a gente fazer algum vídeo que explicasse como que a gente pode ler um texto, entender bem esse texto e ter ele na memória para poder fazer uma prova, etc., para o que for necessário. Bruno, é o seguinte, em primeiro lugar, nós precisamos aplicar o PQRST. Vou deixar o link aqui para vocês assistirem depois o outro vídeo que nós fizemos explicando o que é esse PQRST. Depois de ter aplicado, ou melhor, durante a aplicação desse método, principalmente no momento do read ou do receber, que é quando você vai ler o texto, é importante saber como ler também. Porque se não entende, no fim das contas, você não está recebendo nada e não vai ter nada para depois situar na sua cabeça, colocar nas caixinhas aqui e poder tornar um conhecimento só, com o que você já tinha na sua mente, mesclando esse conhecimento novo com o que você já tinha. Então vamos pegar um texto base, encontrei um texto que é um resumo básico do que é a Ilíada, que é a famosa história dos gregos na Guerra de Troia. Eu peguei só o primeiro parágrafo para a gente aplicar um pouquinho e ver como pode se fazer isso. Vou mostrar aí para vocês o texto então, vamos ler juntos. O rapto da Helena, mulher de Menelau, feito por Paris, um dos filhos de Príamo, rei de Troia, fez com que os gregos confederados declarassem guerra e sitiassem esta cidade, que foi por eles tomada e destruída depois de um cerco de 10 anos, isso em 1720 a.C. Muito bem, então antes da gente analisar esse texto, vou mostrar para vocês os passos que a gente deve fazer para poder receber bem este conteúdo. Bom, em primeiro lugar, a gente vai estar aplicando o PQRST. Então, nós vamos fazer a vista prévia, ter aquela previsão, prever o que está se falando nesse tema. Vamos questionar se isso interessa para a nossa vida ou não. Mas na hora de receber isso, é muito importante a gente entender realmente o que quer dizer esse texto. Isso quer dizer o quê? Zero dúvida de vocabulário. A gente tem que saber o vocabulário inteiro. Porque se tiver uma palavra que eu tô meio assim, eu acho que quer dizer tal coisa, já não deu certo. Porque se eu acho pode estar errado. Então muda completamente o sentido do texto. Entendem como? Não interessa o que está escrito. Interessa a ideia realmente. Eu estou entendendo o que o autor está dizendo? Isso está encaixando com o que eu conheço? Se não, vou buscar no dicionário até encontrar alguma coisa que possa realmente ser situado na minha mente. Preciso de 100% total entendimento do texto, entender realmente tudo o que o autor está querendo me dizer. Depois que eu entendi esse texto, eu tenho que situar ele na minha mente. Tenho que fazer tudo um conhecimento só, organizar ele em caixinhas dentro da minha mente, ordenando cronologicamente e separando por tópicos, para com poucas palavras eu ter bem marcadinho o que é cada parte do texto. E entender cronologicamente, não colocar aqui primeiro o bolo ficou pronto, depois eu pus ele no forno. E por último, testar se realmente eu aprendi isso, que é ensinando alguém. Se eu fui capaz de ensinar, quer dizer que eu aprendi corretamente. Vamos aplicar agora então brevemente com esse texto. Já no zero dúvida de vocabulário, uma palavra que alguns possam não conhecer seja rapto, confederados, sitiassem, cerco. Isso seria o primeiro nível, básico. Preciso conhecer todas as palavras. Estou dando aqui um exemplo de crianças mais novas que talvez não conheçam estas palavras. Depois tem um outro nível ainda. Eu realmente sei quem é Helena, quem é Menelau, quem é Paris, quem é Príamo, onde fica Troia. É importante eu entender realmente tudo isso para eu poder conhecer o tempo e o espaço dessa história. Eu ser capaz de imaginar essa cena, de viver esse filme, de estar ali no momento com os personagens. Porque se eu realmente, na minha mente, imagino esse filme, não sai mais da minha memória. Depois que eu entendi completamente o texto, então eu vou situar. Para eu situar, eu tenho que organizar cronologicamente. Nesse texto, por exemplo,
Primeiro houve o rapto de Helena. Depois disso foi que os gregos se confederaram e declararam guerra a Troia. Depois eles sitiaram a cidade e aí olha o cuidado, num cerco de 10 anos. Essa especificação de que esse cerco durou 10 anos está no fim do texto. Mas ao ler eu entendi que isso se referia ao sitiar a cidade. Portanto, eu pego aquele pedaço e trago para essa parte cronológica da história. E por último, eles tomam a cidade e destroem a cidade. Organizei cronologicamente o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. Fundamental para eu saber qual foi o desenvolver da história. Depois que eu organizei cronologicamente, separei em tópicos, eu memorizo esses tópicos e de preferência com poucas palavras para facilitar a memorização. Nesse caso, por exemplo, poderia ser rapto, declaração de guerra, cerco de 10 anos e a tomada e destruída de Troia. Tenho todo o conteúdo na minha mente. Quando eu tenho isso em mente, totalmente organizado, eu sou capaz de ensinar alguém. Então aí é a hora. Chama um amigo, chama um parente, meu pai, professor, qualquer um, e eu vou ensinar isso que eu aprendi. Na hora que eu estou ensinando, com certeza eu vou perceber que tem alguma partezinha que eu estou falhando ainda. Bom, eu volto lá no conteúdo, faço um repasso rapidinho, até eu ser capaz de ensinar 100% do conteúdo, perfeitamente. Consegui isso, acabou. Isso já está na minha mente. Depois é só aplicar os 5 repassos, que está nesse vídeo aqui que eu vou deixar para vocês também, e aí acabou. Além de ter isso na memória de curto prazo, eu tenho isso na memória de longo prazo. Vou levar para a vida inteira. Bruno, faz isso, você vai saber que agora você vai conseguir aprender e levar para a vida inteira, certo? Pessoal, estou falando para o Bruno, porque o Bruno perguntou, pediu esse vídeo, mas já fiz pensando em todo mundo, é claro. Todo mundo que conseguir fazer isso vai aprender bem. Então, se vocês conhecem qualquer pessoa que está estudando, seja para concurso, prova, Enem agora, né? Todo mundo que tem filho aí, os pais e mães do Brasilzão, apliquem com seus filhos. Porque assim a gente vai conseguir fazer com que eles sejam independentes intelectualmente. Vamos ser gente inteligente e que pode conduzir o nosso país com muita autonomia intelectual. Porque capacidade para isso a gente tem. A gente se vê no próximo vídeo, então. Manda para quem vocês quiserem, que vocês sabem que precisam. Se inscrevem no canal. Deixa nos comentários se tiver algum vídeo que vocês quiserem também que a gente faz. E a gente se vê no meio da semana com mais um vídeo para vocês.